Nós vamos tratar sobre a Batalha do Armagedon. A primeira coisa que precisamos entender é o significado da palavra Armagedon e a sua localização. A palavra Armagedon significa Monte do Megido e está localizado a 90 quilômetros da cidade de Jerusalém. E é nesse local, em Armagedon, que vai ser travada a última batalha mundial entre o Senhor Jesus Cristo na sua volta gloriosa e os exércitos do Anticristo nesse vale do Armagedon. Nós vamos ler os textos principais que tratam dessa batalha. O principal texto está em Apocalipse capítulo 16, nos versículos 12 a 17, quando o escritor do livro de Apocalipse fala sobre a sexta taça derramada por Deus durante aquele período da tribulação. O texto diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar onde em hebraico se chama Armagedon. Na verdade, é nesse local, em Armagedon, que vai ser travada a última batalha e a decisiva batalha. Mas o cenário antes dessa última batalha no Armagedon é um cenário de guerra que será antecedido por várias batalhas, vários conflitos. Na verdade, durante o período da Grande Tribulação, os 7 anos, no primeiro período da tribulação, que é aquele período de paz falsa, que durará 3 anos e meio, nós temos uma formação de várias confederações, ou seja, agrupamentos de nações que estarão em conflitos durante aquele período. A primeira confederação é a Confederação do Ocidente, que é liderado pela besta, representado nos 10 chifres que a besta tem e que corresponde a 10 reis que se unirão em uma confederação, ressurgindo assim o Império Romano do Ocidente. Essa é a primeira confederação. A outra confederação é a Confederação do Norte, liderada pela Rússia, por Gog e Magog. Na verdade, no livro de Ezequiel, no capítulo 37 a 39, nós temos o profeta falando dessa confederação de 10 nações. De 10 nações não, de países que estarão auxiliando a Rússia. Isso é chamada a Confederação do Norte.
essa confederação, ela vai tentar invadir Israel. Na verdade, ela vai invadir Israel. Mas ela encontra um obstáculo porque Israel está sob uma aliança com a Confederação do Ocidente, que é com a confederação liderada pelo Anticristo, em função daquela aliança que será assinada, daquele pacto que será assinado no início da grande tribulação. E o povo de Israel estará gozando essa falsa paz. Como Israel está sendo protegido por um momento por essa confederação, então a Confederação do Norte, liderada pela Rússia, tem um certo receio de atacar Israel. Mas, finalmente, a Confederação do Norte vai resolver atacar. Vai invadir Israel e esse acontecimento é narrado pelo profeta Ezequiel nos capítulos 37 a 39. Só que quando a Confederação do Norte invadir Israel, ela será destruída pelo Senhor, pelo próprio Deus. Israel não vai precisar nem entrar em guerra nem em batalha, porque diz lá o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que eles serão destruídos pelo Senhor através de convulsões na natureza, através de terremotos. Então o Império do Norte, ou a Confederação do Norte, vai ser completamente destruído nesse local, em Israel, nas montanhas de Israel. E quando a Confederação do Norte estiver fora do caminho, não for mais um obstáculo, então é nesse momento que o Anticristo, a Confederação do Ocidente, vai aproveitar, não tendo mais nenhum adversário, nenhuma dificuldade pela sua frente, ele vai romper o pacto, vai romper a aliança. Mas antes também, o Anticristo, a Confederação do Ocidente, liderada pelo Anticristo, vai destruir a Confederação do Sul, que é uma confederação de países mais fracos, que vem do norte da África. Restará uma outra grande confederação, que é a confederação que vem do leste, a Confederação dos Reis Asiáticos, que também eles estão em litígio, em conflito com o Anticristo, ou seja, com o líder da Confederação do Ocidente, que é liderado pelo Anticristo. E esse texto aqui, ele narra exatamente o momento em que a Confederação do Leste, que o texto fala aqui do nascimento do Sol, vem para guerrear contra a Confederação do Ocidente, ou seja, contra o Anticristo. Mas existe um obstáculo, que é exatamente o rio Eufrates, que essa confederação de países do Oriente, ou seja, do nascimento do Sol. E o texto fala que Deus abre o caminho para essa confederação de uma maneira sobrenatural. O texto que nós acabamos de ler diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do Sol. Exatamente os reis do Oriente, que formam aquela confederação do leste. Naturalmente, esses reis atravessam o rio Eufrates a seco, porque Deus vai secar o rio, e eles vêm para guerrear contra o rei da Confederação do Ocidente, ou seja, contra o Anticristo. O Anticristo, depois que romper a aliança com Israel, depois que a Rússia for
derrotada nas montanhas de Israel, os reis da Confederação do Norte, eles agora não tendo mais nenhum obstáculo, entram em Jerusalém e começam a perseguir Israel. Conforme nós estudamos no capítulo 12 de Apocalipse, quando o dragão persegue a mulher. E a intenção deles é realmente destruir totalmente a nação de Israel. Aquela confederação que começou fazendo uma paz, mas que no momento oportuno, quando o caminho estava livre, não tinha mais adversário, ele entra então em Jerusalém e começa a perseguir violentamente a nação de Israel. Ora, é nesse momento que os reis ou a Confederação do Leste vem ao encontro do anticristo ou da besta para guerrear contra ela, porque todas essas confederações estão interessados na riqueza de Israel, nos despojos de Israel. E Deus facilita o caminho secando o rio Eufrates. E eles vêm para entrar em conflito, confederação contra confederação. Só que ocorre algo sobrenatural vindo de Deus. Porque o profeta Zacarias, no capítulo 14, afirma que Deus vai reunir todas as nações do mundo para pelejar contra Israel. Todas as nações do mundo contra Israel. E o texto diz assim, Zacarias 14, a partir do versículo 1 até o verso 3, diz assim, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E também a partir do versículo 12, no mesmo capítulo 14 de Zacarias, nós vemos a ação de Deus destruindo essas nações que vão se unir contra Israel. Diz assim, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá, da parte do Senhor, grande confusão entre eles. Cada um agarrará ao seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Com esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então, a intenção do rei do leste, da Confederação do Leste, é guerrear contra o anticristo. Essa é a grande intenção deles. Tem até facilitar o seu caminho pelo próprio Deus, que seca o rio Eufrates para que eles passem sem nenhuma dificuldade. Só que quando eles chegam para entrar em conflito, a trindade satânica, ou seja, o terceto satânico, entra em ação. Eles conseguem reunir não só as duas confederações, mas também todas as nações da terra que se voltam contra Israel. É interessante que no livro de Zacarias afirma que é Deus que reúne todas as nações da terra para pelejar contra Israel. Já que no livro de Apocalipse afirma que quem faz essa façanha
é o terceiro satânico, ou seja, é o dragão, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta, dizendo assim: ó, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O livro de Zacarias afirma que quem reúne os reis de todas as nações para pelejar contra Israel é Deus. Aqui diz que é esse terceiro satânico. Na verdade, é Deus que faz essa reunião. Agora, permite que o diabo seja um instrumento. O diabo que eu digo, esse terceiro satânico, que consegue reunir todas as nações, se reunirem ali no Armagedon, no monte do Megido, junto com a Confederação do Leste, e eles estão ao ponto de destruir Israel. Estão juntos querendo destruir Israel. É claro que os exércitos que estão nesse Vale do Megido, eles estão com um único interesse, um único objetivo, que é destruir Israel. Mas o terceiro satânico, ou seja, o dragão, que representa o diabo, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta, o objetivo deles é tentar impedir a volta de Jesus. Porque é neste momento que Israel estiver na maior angústia, está ao ponto de ser destruído, como Zacarias afirma, que 2/3 da nação será totalmente eliminada. Então, Cristo veio, é afirmado lá por Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 26, virá de Sião o libertador e, naturalmente, livrará Israel do total extermínio, salvando 1/3 da nação. Nesse momento que todo aquele exército, aquelas tropas estiverem reunidos, todos com um único objetivo, naturalmente o terceiro satânico estará tentando impedir a volta de Jesus. Mas é aí que Cristo volta. E essa volta de Jesus, ela é descrita, narrada aqui no capítulo 19 de Apocalipse, que fala do céu se abrindo e aparecendo um cavalo branco. Ora, no capítulo 6 de Apocalipse, falamos de um cavaleiro que monta num cavalo branco. E dissemos que aquele cavaleiro que monta num cavalo branco, que traz uma falsa paz, representa o anticristo. Mas esse cavaleiro que vem no cavalo branco é o verdadeiro Cristo, é Cristo. E ele vem junto com a sua igreja. A Bíblia fala, vem com o exército do céu. O texto diz assim: vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vil, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Aqui é a volta de Jesus e com um exército do céu, e esse exército aqui é claramente identificado como sendo a igreja por causa da vestimenta que esse exército está vestido. Diz assim, ó: seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras brancas, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então, esse exército que vem com Cristo é a igreja que já tinha sido levada para os céus no arrebatamento. Agora, no final da grande tribulação, que é exatamente no momento em que vai ser travada a batalha do Armagedon, Cristo volta com esse exército, com sua igreja e com milhares de anjos, para livrar Israel do completo extermínio. Ora, o texto fala também que as aves de rapina são convocadas para comer as carnes dos exércitos dos cavaleiros e dos cavalos. E Zacarias fala, no capítulo 14, que quando Cristo voltar, Deus vai castigar esses exércitos de uma maneira horrível. O texto diz assim, ó: a carne deles apodrecerão, os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua na boca. E aqui, nesse capítulo 19, que fala da volta de Jesus para travar a batalha no monte do Megido, ou no Armagedon, depois que ele derrota a besta e lança a besta e o falso profeta no lago de fogo, que serão os primeiros habitantes do lago de fogo, porque o texto fala com clareza, dizendo assim, ó: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Fogo e enxofre. Então, a besta, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo nesse momento em que é travada a batalha do Armagedon. Claro que não será uma batalha física. Cristo vencerá apenas com a palavra do seu poder. E convocará todas as aves de rapinas para comer as carnes dos exércitos que estiverem naquele vale, que serão totalmente derrotados e mortos. Claro, se Zacarias fala que as carnes deles vão apodrecer, os olhos vão apodrecer, as línguas vão apodrecer, então as aves de rapinas vão devorá-los vivos, porque aves de rapinas gostam de carne podre. Todo esse exército será morto no vale do Armagedon, no vale do Megido. A besta e o falso profeta serão apanhados vivos e lançados no lago de fogo. Aqui é o grande evento histórico que vai dar fim à grande tribulação. A grande tribulação começa com um pacto feito entre o anticristo e o povo de Israel e termina com a batalha de Armagedon, Deus destruindo os exércitos que estiverem ali reunidos para pelejar contra a nação de Israel e destruir a nação de Israel. Só não destruirá porque Deus libertará o seu povo, mas 2/3 dessa nação morrerá e 1/3 será libertado para depois entrar com Cristo
para governar no reino milenar. E a grande tribulação termina exatamente nesse momento da batalha do Armagedon. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os preparativos para a implantação do reino milenar. Quem entrará no reino milenar? Quais as pessoas que entrarão no reino milenar? Uma vez terminada a grande tribulação, que durou 7 anos, e encerrou no momento em que a batalha do Armagedon foi travada, com a vitória final de Cristo e a derrota total do anticristo e seus exércitos confederados, juntamente com as outras confederações que também foram derrotadas ao longo do período da grande tribulação. E no próximo vídeo vamos tratar exatamente dos preparativos para a implantação do milênio ou do reino milenar.